Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nessa casa, tratando desse assunto importante. E eu queria começar contando um pouco da história. Essa luta aqui se insere numa luta antiga dos preservacionistas, que começou há muito tempo atrás, né, e que se acentuou com o processo de concessão. O nosso grupo, que chama-se Movimento de Preservação Ferroviária, ele nasceu em 1997, fundado por um grupo de preservacionistas liderados pelo nosso professor Vitor José Ferreira, que alguns daqui devem conhecer bem. Desde esse tempo, então, 1997, foi exatamente a época que estavam sendo celebrados os primeiros contratos de concessão e arrendamento. E o que aconteceu logo de cara foi que a concessão tratou das linhas economicamente rentáveis, né, das linhas que davam lucro. Então, já nessa época, teve quilômetros e quilômetros de linhas chamadas de não rentáveis, que ficaram fora dos projetos de concessão e, portanto, fora de tudo. Foram completamente abandonados. Então, trechos históricos, trens históricos, pessoas históricas, né, também foram abandonados sem nenhum projeto. Então, faz 17 anos que nós estamos tentando salvar esse patrimônio ferroviário, que é histórico, que faz parte das vidas de todos nós, que fizeram surgir tantas cidades e que, por descuido, por desimportância, dentro desse contexto privatista, foram deixados sem projeto, sem apoio. Então, nós passamos esses anos todos tentando articular projetos que dessem destino e utilidade a esse patrimônio abandonado pelo poder público. E nesse tempo todo a gente teve alguns sucessos e muitos insucessos, né? Tivemos sucessos nos trens turísticos, que nessa época, na década de 90, existiam cerca de 10 ou 12 trechos de trens turísticos, a maior parte operados pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. E nesse tempo, nesses anos todos, apareceram muitos outros projetos que a gente apoiou, ajudou a viabilizar, e hoje temos cerca de 40 trechos, uns operando, outros em projeto, de trens turísticos e históricos. Então, isso mostra que existe potencial para aproveitar esses trechos todos, que, segundo o discurso oficial, são chamados de inviáveis, né? Agora, ao lado desse avanço, ao lado dessa conquista, tivemos muitos insucessos, como esse aqui. Nós estamos vendo quilômetros e quilômetros de linhas serem abandonados, serem sucateados, nosso material rodante ser vendido como sucata, ser cortado para se transformar em sucata, e nossa história abandonada, nossa documentação jogada fora. Então, isso nos entristece muito e nos fala que nós temos que continuar essa luta sem descanso. Essa resolução, então, nos pegou meio de surpresa, porque atacou agora a parte que antes era considerada possível, né, economicamente possível, agora também está sendo partido, né, está sendo jogado uma parte fora. Então, essa resolução contém muitas coisas confusas, me dá a impressão de que foi feita assim meio que às pressas, e outras coisas claramente se constituem, ao nosso ver, em uma ameaça a isso que nós estamos chamando da preservação do patrimônio. Então, a gente fez, o MPF e o GF fizeram uma carta
um ofício à ANTT questionando os pontos dessa resolução. Como nós entendemos que a ANTT está agindo de uma forma ilegal, ela está contrariando itens fundamentais dos contratos de concessão, a gente está enviando também uma cópia dessa carta ao Ministério Público e ao TCU, que tem interesse nesses assuntos. A carta, então, eu estou aqui mostrando só como é que foi apresentada essa carta. Ela já foi nesse dia 19 de dezembro, e nós estamos aguardando tanto a resposta da ANTT, como possíveis colocações, tanto do Ministério Público, quanto do Tribunal de Contas. Eu vou ler, então, essa carta, porque essa carta, de certa forma, sintetiza as críticas que foram explicadas ali pelo Pastore. Tá? Essa agência emitiu a resolução 4131, de 3 de julho de 2013, que autoriza a erradicação de cerca de 1.700 quilômetros de linhas ferroviárias na área de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica e da outras providências. Os signatários desse ofício entendem que a citada resolução carece de clareza em muitos pontos. Em outros pontos, apresenta-se com uma ameaça à preservação do nosso patrimônio histórico ferroviário. As instituições signatárias desta interpelação têm reconhecido a militância em prol do desenvolvimento do modo ferroviário no país e da preservação do pouco que ainda resta de patrimônio histórico acumulado nessas últimas décadas. Com base nessa militância e cientes do nosso papel como cidadãos, fazemos as seguintes interpelações. Nos considerandos dessa resolução, considerando que a substituição do ressarcimento em espécie pela realização de outros investimentos a serem determinados pelo poder concedente poderá ser mais benéfica ao sistema ferroviário nacional, afigurando-se mais vantajosa a realização de obras relevantes para o planejamento logístico nacional. Esse considerando, a gente se absteve de dizer que ele está errado. A gente está dizendo que ele carece de demonstração. Tá? É preciso que se demonstre de que a substituição de cobrar a multa para que a concessionária faça um investimento, tem que ser demonstrado que isso é favorável ao interesse nacional. Eu não sei. A princípio, não é, porque, em princípio, depende dos valores que são cobrados na troca da multa pelo investimento. Mas, em princípio, me parece isso uma clara forma de escapar da lei de licitações. Se tem um programa de obra, esse programa tem que ser feito através da lei, e não de uma concessionária que é perdoada numa multa para fazer essa obra sem licitação. Ainda, considerando que a devolução dos trechos economicamente viáveis implica a compensação da concessionária em razão da perda de receita auferida na operação de tais trechos. A compensação referida é devida porque o trecho está ativo e em operação, seja ele economicamente viável ou inviável. Isso não importa. Todas as malhas concedidas eram consideradas economicamente viáveis, por óbvio, na época da assinatura dos contratos de concessão e arrendamento. Se, nesse tempo, alguns trechos passaram a ser considerados economicamente inviáveis, cabe à concessionária simplesmente devolver o trecho ao poder concedente. De qualquer forma, o ressarcimento deve ter como objetivo a recuperação das condições iniciais do contrato. A devolução, por óbvio, deve ocorrer com o trecho no mesmo estado que estava quando foi concedido.
Esse que é o grande nó, né? Muitos trechos foram abandonados e estão sendo devolvidos em péssimas condições. Essa recuperação tem que ser quantificada e a concessionária tem que pagar isso, tem que pagar o que for necessário para que o trecho volte a ser como era há 17 anos atrás. Cabe, portanto, à ANTT explicar por que os recursos advindos do ressarcimento, em vez de serem aplicados na recuperação das linhas abandonadas pela concessionária, serão aplicados em outros trechos, contrariando o espírito do contrato de concessão e arrendamento. No artigo 2, inciso 2 também, um ponto que o pastor já tinha citado. O valor devido pela concessionária em função da degradação apresentada pela via férrea será convertida em investimentos a serem efetuados pela FCA na malha centro-leste, conforme relação de projetos indicados pelo Ministério dos Transportes, no montante de R$ 760 mil, acrescidos de 15% a título de vantajosidade para o setor público. Eu não sou contador, também não sou um advogado, eu desconheço essa palavra, vantajosidade. Por isso que a gente copiou como está, porque eu não sei nem se ele existe. Bom, mas além da estranheza da palavra em si, existe uma estranheza do sentido. Como é que é a conta? Como serão considerados esses 15%? O total dos investimentos será 760 mais 15%? Então, será não 760, mas 784, né? 800, né? 800, não sei quanto, 876. Ou o total dos investimentos será de 761 e a concessionária pagará em espécie para o poder concedente os 15%. Essa questão tem que ser explicada, né? É o quê? Mas em espécie ou em obra? Em obra ou em espécie? Então, então é 860 e esse conceito de vantajosidade perde quase que o sentido. Isso é tudo em obra, então tanto faz, né? Todos os trechos chamados de economicamente inviáveis, tecnicamente, devem ser chamados de desativados, e não de tecnicamente inviáveis. Devem, portanto, serem devolvidos à União, que deverá usar esses ativos da forma que melhor atenda ao interesse nacional. Chamá-los de inviáveis e promover a sua erradicação incorre em duas impropriedades. Todo o estudo de viabilidade possui os seus parâmetros econômicos, culturais, ambientais e sociais. Uma inviabilidade de exploração neste cenário e neste modelo pode se transformar em viável em outro cenário, em outro modelo, ou em outro negócio. Uma revisão do modelo, uma alteração significativa dos preços nacionais e internacionais, uma mudança na matriz energética, uma mudança no modelo de urbanização, uma possível crise do petróleo, colocam todos os parâmetros do estudo em questão. Basta ter uma crise do petróleo e qualquer estudo de viabilidade tem que ser refeito. A inviabilidade econômica, se é que existe, só vale para hoje, para este cenário. Não vale para amanhã. Portanto, a NTT tem que explicar tem que explicitar os seus parâmetros
e mostrar a inviabilidade atual e futura em qualquer cenário. Seja o trecho viável ou inviável, entendemos que não cabe à ANTT autorizar a retirada de trilhos. De material metálico, que é essa expressão que apareceu na resolução, material metálico, você não sabe nem o que é isso, né? Não pode, a gente acha que não pode. De nenhum bem e nenhum outro ativo. Efetuado o ato de devolução formal de qualquer trecho, cessa, naquele instante, o contrato de concessão. Portanto, a única coisa a ser feita é devolver o bem ao poder concedente, ou seja, a União, ou seja, a nós. Após, no inciso 3, após a finalização da inspeção completa acerca do estado de conservação de todos os bens arrendados envolvidos na negociação, será apurado montante adicional referente à indenização, que será quitado nos mesmos moldes indicados no item anterior, podendo haver indicação de novos projetos por parte do Ministério dos Transportes. Isso aqui eu entendo que a ANTT está confessando que não sabe o total da multa, que não tem controle de quantos trechos que foram abandonados, que não sabe o que a concessionária tem que pagar. Tanto é que vai ainda fazer um levantamento para ver o que está faltando, além de tudo isso que já foi falado, né? A lei deixa claro que a lei que criou a ANTT, que a ANTT deve fiscalizar a manutenção e a reposição dos ativos arrendados. Então, a ANTT deveria estar com esse número atualizado a cada trecho que é desativado, aquela trecho que é devolvido, a ANTT devia estar já com a conta para apresentar. Por derradeiro, a resolução esclarece no inciso 1 do artigo 7º, que a ANTT deverá promover o chamamento público para comunicar ao mercado a devolução dos trechos de forma a mitigar os possíveis danos ao usuário do transporte nas localidades afetadas. Bom, isso aqui o pastor já tinha falado, né? Eu acho que é até um certo cinismo da ANTT nos dá um mês para apresentar projetos, a alternativa a esses trechos todos que vão ser erradicados. Nós não temos esse tempo, não dá para fazer projeto e provar viabilidade se a gente não sabe para onde que foi o material rodante que ocupava essas linhas que estão sendo desativadas. Não existe condição de fazer nenhum projeto se todo o material rodante que estava nesses trechos está sendo sucateado, está sumindo, né? Não temos como. Então, nós não temos condição de responder nesse tempo a essa simulação, né, de audiência pública para receber projetos alternativos a essa erradicação. Então, são essas as questões que nós estamos colocando para o ANTT oficialmente, né, com cópia para o Ministério Público e para